Assim, eu acredito que todo louvor, toda adoração a Deus, né, a forma de expressão, certo? Isso daí é bem-vindo, né? A alegria também, certo? Porque nós somos de Deus, eu acho que o céu é alegre, né? É feliz e assim, isso é muito bem-vindo, né? E é uma felicidade estar com vocês aqui hoje, estar com eles também, né? São amigos assim de longas datas. E Deus tem usado, tem falado assim de várias maneiras, né, para a minha vida, através deles. Então, assim, eu fico muito feliz, irmão. Eu fico muito feliz quando eu estou aqui, né? Sabendo que essa igreja é uma igreja de oração, uma igreja que está junto, né? A gente passou a pandemia, a gente lutou, certo? Nós estamos vencendo, certo? Eu sei que toda batalha, assim, tem algumas baixas, né? Mas só que muitos irmãos, assim, estão na glória, né? Quer dizer, não perderam a batalha, mas estão na glória com Deus, certo? Isso daí é fantástico, né? A nossa fé, ela vai além aqui da terra, né? A terra só é um momento que a gente está passando e a gente tem que viver bem aqui, né? A gente tem que estar feliz, a gente tem que estar vencendo, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? E a gente vai avançando e vai conquistando pessoas, almas, né? Eu queria deixar um versículo aqui para os irmãos, né? Então, assim, em Mateus 10:37, Mateus 10:37, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim, né? Olha, as primeiras vezes, gente, que eu li esse versículo, eu não entendi. Eu digo, como é que é? Mas assim, pai, mãe, filhos, assim, não são dádiva de Deus? Não é? Aí se você pensar assim, a comida é uma dádiva de Deus, né? Essa alegria que Deus dá, são dádivas de Deus, e Deus está dando de graça. Dádiva significa dar de graça, dar sem merecer, certo? E as dádivas de Deus foram feitas para quê? Para alegrar a gente, para a gente compartilhar, para a gente viver, para a gente vivenciar na nossa vida, né? Agora, por que deixar as dádivas de Deus, amar mais do que a Deus? É porque quando a gente está pegando a dádiva de Deus e está amando mais do que o próprio Deus, a gente está idolatrando o que Deus nos deu, certo? Na verdade, a gente tem que amar, acima de tudo, Deus, né? É por isso que existe o jejum. Para que serve o jejum? Você deixa a comida, a bebida, que é uma dádiva de Deus, para dizer que o mais importante é Deus, para se concentrar em Deus, né? Você observa que a comida, muitas vezes, ela serve para quê? Para o nosso alento. Quando a gente vê um prato grande, uma comida gostosa, a gente começa a comer. Então, aquilo dali serve para aliviar, muitas vezes, as nossas dores. Então, gente, eu até dou um conselho aqui, olhe, gente, não coma bastante, não coma muito. Porque as nossas dores, quem alivia é Deus, não é a comida, certo? As nossas dores, quem alivia é Deus, não é os nossos relacionamentos. Porque muitas vezes quando a gente se sente abandonado, a gente se sente triste, e a gente se sente derrotado. Mas só que Deus é que vai aliviar essa dor, não são as dádivas dele que ele traz para a gente, não são as nossas amizades, que é uma dádiva de Deus também. A amizade também é para a gente compartilhar, para a gente vivenciar, né?
aqui na igreja, quando a gente está sendo bem recebido, quando todo mundo está rindo, e quando as pessoas não estão rindo para a gente? O que é que a gente vai fazer? A gente vai cair na tristeza, vai cair na depressão? Não, porque a gente direciona isso para Deus, certo? A gente direciona para Deus. Abraão, ele teve o seu filho, que era importante para ele, mas quando Deus falou assim, sacrifica o teu filho, e Abraão não desistiu, foi lá. Agora pense quanto Abraão amava aquele filho, né? Eu tenho filhos assim, eu amo muito, eu penso, oro, mas assim, quando Deus falou para ele não sacrifique, ele foi com o coração apertado, subindo naquele monte, mas disse, olhe, o mais importante não é a dádiva de Deus, é Deus, não é o que ele dá, mas é Deus. Jesus, o que é que Jesus falava? Eu sou o pão da vida. Ou seja, quando ele fala que é o pão da vida, ele está dizendo assim, não, eu alimento, certo? Quando Jesus foi tentado pelo diabo, aí diz assim, come esses pães, aí o que é que ele falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então, gente, o John Piper, que é um teólogo, ele diz assim, muitas vezes, as dádivas, não é o pecado essencialmente que afasta o homem de Deus. O pecado afasta sim, mas é muitas vezes as dádivas de Deus. Ou seja, o presente que Deus nos dá, muitas vezes a gente não sabe administrar isso e acaba colocando acima de Deus. Entendeu? Não é o presente, mas é Deus, porque Deus é o próprio presente. Deus vai continuar dando para a gente, concedendo o sol, a fruta, a comida, mas não se entusiasme muito com o presente que Deus vai lhe dar. Porque esse presente não pode chegar na frente de Deus. Não pode chegar. Aí Deus deu a igreja aqui para o pastor Gilvan pastorear. Aí ele fica dependente da igreja, dependente de não sei o que. Não, não é a igreja, mas é o Deus. É o Deus, certo? Então assim, presente de Deus é presente para se alegrar. Mas não é presente para tornar uma idolatria, né? Às vezes a gente está idolatrando as dádivas de Deus, entendeu? Aí aqueles povos ali, né, coitado, uma certa ignorância, né? Não, o sol, não vamos louvar o sol. O sol é uma dádiva de Deus, não é o Deus. Os animais lá na Índia, a vaca é sagrada, mas a vaca é uma dádiva de Deus. Os filhos são uma dádiva de Deus, certo? O carro que Deus deu é uma dádiva de Deus. Deus deu de graça ali através. Você não pode adorar sua roupa, o que for, agradeça a Deus, mas não adore, irmão. Não coloque no lugar de Deus, não coloque no lugar de Deus, certo? Então assim, comida, coma direitinho, não vá se esbaldar no prato não, irmão. Irmão, você fica alegre ali, aí começa, mete o pau ali, certo? Não vai idolatrar a comida. Quem vai aliviar a tua dor é Deus, não é a comida. Não é a comida. Às vezes a gente chega ao exagero, o crente ele não bebe, mas come pra caramba, né? Não vá fazer isso, não vai estragar a sua vida. Não vai estragar, irmão. Entendeu? Se é a comida, troque. Quem quer fazer um jejum, o jejum, gente, não é só comida não. Você está lembrado do Sadraque, Mesaque e Abidênego, né?
ele renunciou os pratos do rei e comeu hortaliça. Naquele momento ele estava dizendo, não, esse jejum é de Deus. Eu não quero me sentar na mesa, não é pelo preconceito de sentar na mesa e comer aquelas comidas gostosas. Ele queria trocar. Muitas vezes até é engraçado, tem gente assim que gosta de usar aqueles paramentos, entendeu? Alguma joia, alguma coisa, acha importante. Tudo bem, aquilo dali serve para beleza, serve para... os enfeites. Mas assim, se ele acha que se ele quiser ofertar aquilo para Deus, em lugar, oferta. Se você quiser ofertar uma coisa que gosta muito de fazer, não tem gosto, de repente você quer viajar demais, de repente você quer fazer uma coisa muito gostosa que você gosta de fazer. Se você quiser fazer um jejum disso, você pode fazer. Você pode oferecer a Deus. Ou chega lá e diz, Senhor, eu quero desapegar disso. Não é que você vai passar a vida toda sem fazer. Mas você diz assim, não, Senhor. A prioridade agora, por exemplo, no seu tempo com Deus, né? Aí você tem os seus filhos para atender, você tem a comida para fazer. Eu digo, esse tempo aqui é reservado para ti. Então você está fazendo jejum daquilo que você faz, certo? Nada de exagero, entendeu? De muitas vezes você quer exagerar demais, não. Então Deus está sabendo que você está fazendo aquilo com amor. E aquele negócio você está dedicando a Deus, o seu tempo, a sua hora. Então, irmãos, certo? Família muito precioso, certo? E assim, Deus quer fazer uma obra na nossa família e Deus tem convertido aí muitos familiares. Eu vi uma irmã falando aqui anteriormente, né? Deus vai fazer essa obra na casa dela. Vai fazer essa obra maravilhosa, certo? Então, assim, confiemos em Deus. Assim, vamos dar o melhor ao nosso Deus, certo? Vamos dar o melhor ao nosso Deus. E Deus vai nos conceder, olha, Deus não quer, por exemplo, cara, tem um negócio que é o asceticismo, né? O João Batista vivia isso, né? O asceticismo, né? Ou seja, ele comia mel silvestres e gafanhotos, né? Não precisa você comer gafanhoto, irmão. E não precisa você se abster porque aí você já está idolatrando o asceticismo. Deus não quer isso. Deus quer simplesmente que você reconheça que Ele é a comida, Ele é a bebida, Ele é o pão da vida, Ele é a água que você não vai ter sede, certo? Porque no momento que você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ter saciado a sua fome e a sua sede. E outra coisa, a sua vida vai ser plena, porque Deus quer o quê? Plenitude, quer o quê? Alegria, satisfação, realização, o seu emprego, a sua família feliz, está entendendo? Mas sabendo colocar Deus em primeiro lugar, tá bom? Então Deus abençoe os irmãos.